outros artesanatos também, né, ligados mais à cultura popular. Bom, hoje, pessoal, nesse nosso encontro aqui, né, a gente vai falar sobre conselhos de cultura, né, a participação social através dos conselhos. Eu acho que é uma aula bem esperada, é uma aula que sempre, né, esse assunto de conselho é algo que eu acho que atravessa todo mundo, né, nos municípios, é o local da participação social, é o local da construção, é o local do debate, é o local das brigas, né, dentro dos municípios ali. Então, acredito que é um assunto bem interessante, né. E aí, antes de começar, né, saudar todo mundo que está aqui mesmo, agradecer por essa presença, toda a nossa equipe, né, que também faz isso aqui acontecer, Luísa aí, que é essa voz do além que estava falando com vocês antes aqui, né, a equipe Jaqueline, Camila, tá todo mundo aqui também. A gente não vai demorar muito nessa saudação inicial, eu vou abrir aqui para a fala do nosso presidente, tá, o Trilha da Cultura é uma ação desenvolvida pela IDASE, né, e aí eu vou abrir uma fala para o presidente da IDASE, que ele vai fazer uma saudação. No retorno, eu faço ali os últimos agradecimentos de todo mundo que está proporcionando isso aqui acontecer, né, e situando vocês exatamente sobre essa formação, e já inicio as nossas aulas, tá? A nossa aula. Então, passo aqui a palavra para o nosso presidente, Jailson Sena. Oi, Shaolin, todos, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim? Legal. Sim. Então, dá boas-vindas a todos aí, essa nossa quarta aula. E Shaolin é um espetáculo nessa. E hoje tem a expectativa é ainda esperar melhor, né, Camila? A expectativa hoje da aula será ótima. Essa quarta aula nossa, eu sou Jailson, apelidado como Cobra, sou presidente do IDASE, com sede aqui em Juazeiro, onde nós temos dialogado muito sobre a cultura no Estado, com essa parceria fantástica com o MINC, com relação às nossas atividades de aula com a Trilha da Cultura. Tem uma turma que, sem essa turma, né, Shaolin, não funciona o Trilha e nem tampouco as atividades nossas da cultura, que é Shaolin, que é o nosso coordenador, que é Camila, que tem feito trabalho fantástico nesse sentido, tá aí essa Camila, Cacá, né, Heloísa, Jaqueline, Nayara, o Jailson, Luciana, enfim, essa turma que, de fato, a gente tem feito trabalho aí, tem dialogado para proporcionar, de fato, né, as aulas que as pessoas, que os territórios, que a cultura precisa e merece. Então, quero dizer a vocês que nós estamos à disposição, estamos aqui, o IDASE é exatamente a casa para construir a cultura nessa Bahia e nesse Brasil, e nós estamos aqui para que hoje a gente possa proporcionar essa aula aí com o nosso Shaolin, o nosso coordenador. Dizer que estamos à disposição, tá? Boa noite, obrigado. Tá? Se vocês me viram sair um pouco, é porque minha mãe teve um probleminha de saúde ali e eu estou sempre acompanhando, mas eu estou aqui sempre na aula, tá certo? Obrigado, boa noite e boas-vindas a todos. Boa aula para todos nós. Obrigado, Cobra. Então, gente, só para situar, tá? Quem ainda não conhece essa estrutura, nós estamos aqui, né, nessa realização do IDASE, tá? Dentro do projeto de Trilha da Cultura. Esse projeto ele é um projeto de formação, de capacitação, que ele acontece em algumas camadas, algumas etapas. A gente tem aí uma etapa presencial, com foco em gestores, né, gestores, conselheiros, que a gente realiza em todo o estado da Bahia. Nós temos também essa etapa online, né, onde a gente tem aqui pessoas até de fora da Bahia, a gente está atingindo já o país todo, né, e a gente fica muito feliz com
com essa potência que o Trilha está, né, se tornando aí uma referência mesmo na formação, né, da cultura. E esse projeto ele acontece em parceria com o projeto de comitês de cultura da Bahia, então ele vem para reforçar esse trabalho também dos comitês, uma ação muito importante, que é coordenada pela nossa companheira Camila, que está aqui na sala também, a Camila Vieira, e ela está com a câmera aberta, depois vocês vão poder dar uma olhadinha aí quem é, né? Faz parte de um programa de formação do Ministério da Cultura, ok? Mas só é possível acontecer porque a gente tem aí parlamentares que acreditam na cultura, que acreditam na formação pela cultura e na transformação que a cultura pode fazer. Então, esse projeto é oriundo de uma emenda parlamentar, tá, do deputado Jorge Sola, aqui da Bahia, e aí a gente sempre faz questão de reforçar, porque esse bom uso de emendas, né, a gente tem que, de fato, levar isso adiante, que às vezes a gente vê cada notícia estranha, né, com emendas, com coisas, então, quando a gente recebe um bom uso, alguma coisa, é importante que a gente faça essa saudação e esse agradecimento ao nosso deputado Jorge Sola por ter acreditado aí, né, na cultura da Bahia e por estar acreditando. Então, a gente vai iniciar a nossa atividade, tá, de formação, só para a gente entender a metodologia, eu vou fazer a condução desse, eu fiz até questão, né, toda aula a gente costuma convidar outras pessoas, mas essa em especial do conselho, assim, eu fiz questão de participar para quem talvez não me conheça ainda, né, eu já tive experiência no conselho nas 3 instâncias possíveis, então já estive em conselhos municipais, de cultura, né, política cultural, conselho estadual, aqui da Bahia, e atualmente estou no Conselho Nacional, onde eu represento o Nordeste do país. E eu acho que essa experiência vai poder trazer para a gente uma bagagem bacana para esse debate. Num primeiro momento, eu vou apresentar um material, tá? Quando eu apresentar esse material aqui, eu não vou conseguir ver ninguém, minha tela vai ficar com o material aqui, então é o momento que vocês vão poder ali estar acompanhando, anotando as dúvidas que vocês tiverem, pode deixar tudo aí anotadinho, direitinho, bonitinho. Ao final dessa apresentação, a gente vai abrir um período, e aí a gente vai fazer, né, as intervenções, as falas, vocês vão poder estar fazendo a dúvida de vocês, tirando as dúvidas de vocês, fazendo os comentários. Quem quiser também, sinta-se à vontade ali no chat, pode estar mandando também questões pelo chat, qualquer observação, e aí a gente vai construindo dessa maneira, beleza? Então, sem demorar muito, eu já vou abrir aqui a nossa apresentação. Tá, deixa eu ver. Só encontrar ela aqui, gente, que tá... Já, enquanto isso, eu vou só avisar para o pessoal que os microfones e o vídeo ficam fechados, pessoal, porque a gente já teve alguns problemas de experiências, né? E eu sei que tem muita gente participando pela primeira vez e pode estranhar, que por conta de vazão, o link da atividade, por mais que a gente esteja no Simpla, ele acaba indo para outras esferas, e a gente, para que a aula possa acontecer da melhor forma possível, a gente fica fechado o microfone e o áudio, só com o chat funcionando, e no ciclo de perguntas a gente vai dando a possibilidade e habilitando cada um de vocês para que Shaolin hoje possa tirar as dúvidas e assim a gente manter a nossa aula funcionando da melhor forma, certo? Pronto. Eu vou pedir também, Luiz, eu estava aceitando algumas pessoas na sala, mas como agora eu vou compartilhar e eu não vou ver mais tela nenhuma, não sei se você ou se às vezes outra pessoa puder ficar nesse monitoramento aí de quem está entrando na sala e aceitando, tá? Então já vou compartilhar aqui, a gente vai compartilhar minha tela toda, mas eu vou já mudar. E eu só preciso que Luiz me confirme aí se está tudo na tela agora, porque eu já não vejo mais ninguém. Tá sim, Shaolin. Já está um pouco ativo. Está na tela, Shaolin. Ótimo. Então é isso. Vamos lá, né? Gestão participativa, o papel dos conselhos municipais de política cultural. Aí a gente já inicia o nosso debate. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que são conselhos, tá? E conselhos, gente, eles são nessa instância, né, colegiada, permanente, preferencialmente instituídas por lei. Por que a gente fala preferencialmente?
A gente tem aí conselhos instituídos por decretos, porque isso ainda não é, de fato, regulamentado, que precisa ser uma lei para o conselho. A gente tem que os sistemas de cultura, eles precisam ser lei. A nossa Constituição diz que o conselho precisa ser instituído por uma lei. Porém, os sistemas precisam ser por uma lei. Porém, os componentes desse sistema, eles podem acabar sendo constituídos por outras maneiras. E a gente tem muito conselho ainda constituído por decreto. É um caso do próprio Conselho Nacional de Política Cultural, o qual a gente tem hoje, né, enfrentado aí uma longa discussão para a composição dele por lei. A lei é muito melhor, porque a lei ela vai passar uma segurança para esse conselho ali, que um decreto ele não oferece, né? Um decreto é algo muito mais fácil ali de ser alterado. Então, ele é essa instância, né, como a gente falou, que ela, dentro dessa instância, ela abriga, né, ali uma parte da sociedade civil, né, e uma parte do governo, que debatem um tema específico, que estão ali, né, sobre uma esfera específica desse governo. No nosso caso aqui, a gente está falando dos conselhos de política cultural, né? Então, são as esferas que debatem a cultura. Esse conselho ele vai estar ligado a um órgão gestor de cultura dentro do município. Esse órgão ele pode ser uma secretaria, ele pode ser uma coordenação, ele pode ser uma diretoria de cultura, né? E a sociedade civil correspondente que tem ali os seus locais dentro das cadeiras dentro do conselho, ok? Então, isso aí é o conselho. Aí a primeira coisa que a gente fala, né, quando a gente vê conselho, vocês já devem ter visto muito, encontrado muito esses temas, essa expressão, na verdade, que é Conselho de Cultura e Conselho de Política Cultural, né? Então, a gente tem esses dois temas, essas duas expressões aí que são utilizadas. E as duas, de certa forma, né, elas não estão, assim, erradas, né? Não é que eu vou dizer que outra coisa ela está completamente errada. Porém, a gente não tem previsão legal, a gente não tem nenhuma legislação, nada, que cite conselhos de cultura, tá? A nossa legislação, isso eu estou falando a nível nacional, ok? A nossa legislação a nível nacional, ela sempre vai citar conselhos de política cultural. Então, por isso a gente acaba sempre utilizando e priorizando o termo Conselho de Política Cultural, inclusive sugerindo aos entes que tenham ali conselhos de cultura na sua lei, que adequem esse termo para Conselho de Política Cultural, para a gente ter certeza que a gente está falando da mesma coisa. E quais são, né, as legislações que instituem os conselhos, né? Como que a gente tem isso aí instituído? Então, a gente tem primeiro, né, a instituição aí dentro da nossa Constituição, né, a Constituição de 88, a gente tem um artigo dessa Constituição, que é o 216A, vocês devem conhecer esse artigo, é o artigo que institui o Sistema Nacional de Cultura, e quando ele institui o Sistema Nacional de Cultura, ele traz no seu parágrafo 2º, né, o inciso também 2º, os componentes, quais são os componentes do sistema de cultura, do nosso Sistema Nacional de Cultura. Dentre esses componentes, né, existem 9 componentes, dentre esses componentes, ele apresenta no componente do Conselhos de Política Cultural, ok? Então, é esse termo que aparece lá na nossa Constituição, Conselho de Política Cultural. Além disso, a gente tem uma outra legislação, que é a Lei 14.835, que é o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que ele tem uma seção, que é a seção 4 desse marco, é uma seção que trata só de conselhos. Ela fala ali como os conselhos têm que ser compostos, como que é um conselho, tal, e ela também vai citar, né, a necessidade de existência do conselho para os entes que fizerem adesão ao Sistema Nacional de Cultura, ela vai citar isso como Conselho de Política Cultural. Então, essas são as duas previsões até o momento que a gente tem para os conselhos, tá? De todo esse material,
toda essa conversa que a gente vai ter agora, toda é baseada nessas legislações, ok? Então, tudo que a gente vai trazer aqui sobre conselho, composição, como tem que ser, está baseado nessas legislações, inclusive o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura é uma legislação muito nova, tá? É uma legislação do ano passado, de abril do ano passado, então a gente está com uma discussão aí completamente atualizada do que se pensa para conselhos, né, de política cultural hoje dentro do nosso Sistema Nacional de Cultura. Então, os conselhos, né, dos entes ali que fizerem adesão ao Sistema Nacional de Cultura, e por que, assim, os entes, né, que tiverem feito essa adesão? Porque a gente ainda não tem uma adesão ao Sistema Nacional de Cultura obrigatória, né, os entes fazem essa adesão de forma facultativa. Mas a partir do momento que eles aderem ao Sistema Nacional de Cultura, eles precisam se adequar ao que o Sistema Nacional de Cultura pede. E o que é que esse sistema pede? Ele pede que o ente tenha um sistema próprio de cultura. E dentro desse sistema próprio, que ele tenha um conselho de cultura, né? O nosso conselho de política cultural. E o que ele diz que tem que ter nesse conselho? Ele diz que esse conselho ele tem que considerar a diversidade territorial e cultural, e ele tem que ter caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo. Percebam que não é um ou outro, tá? Ele tem que acumular essas três funções, né? Além de ter uma composição, no mínimo, paritária, né, entre sociedade civil e membros do poder público, e os membros da sociedade civil, tá? Têm que ser eleitos, tá? Tem que ser eleitos por uma eleição direta pelos seus pares, ou seja, pelos setoriais, pelos colegiados que ali eles estão representando. Então, um membro da sociedade civil que represente a música precisa ser eleito pela música, tá? Pela classe musical local. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses pontos que eu trouxe aqui. Primeiro, a diversidade territorial e cultural, né, na composição dos conselhos. E aí elas garantem essa pluralidade, né, das expressões no debate dentro do próprio conselho, né. E aí essa diversidade, ela faz referência, né, à inclusão dos representantes ali de diversas regiões, que aí a gente está tratando da diversidade territorial, e de diversos segmentos culturais também, que a gente está tratando da diversidade cultural. E aí a gente tem essa gestão mais, né, equitativa e inclusiva na gestão pública de cultura. Quando a gente fala da diversidade territorial especificamente, a gente está falando ali dessas regiões diferentes de cada ente, né? E aí essas regiões, elas são desde regiões dentro da própria sede, por exemplo, do município, que aí a gente vai ter bairros específicos, né, comunidades específicas que precisam de um olhar também diferenciado, que precisa que se tenha ali uma representatividade para essa composição, como a gente também fala de outras instâncias que não sejam necessariamente a área urbana, né, as áreas rurais, comunidades tradicionais, enfim, que a gente vai ter ali dentro dos municípios. Quando a gente promove essa diversidade territorial, a gente garante aí, né, uma distribuição equilibrada de recurso, a gente garante expressões culturais, né, locais ali representadas, a gente garante descentralização nas políticas públicas de cultura. A outra diversidade, né, que é a diversidade cultural, ela se refere ali à participação de diversos grupos, de diversos segmentos, de diversos setoriais da cultura, né? E aí a gente vai pegar como as artes, então ali você vai ter a participação e representação de diversas pessoas das artes, das mais diversas formas de artes, né? A gente vai ter aí as culturas populares e tradicionais,
né, grupo étnicos e raciais, aí a gente tem também gênero, né, orientações sexuais, idades diferentes, né, isso aqui é uma coisa que às vezes a gente acaba não pensando tanto nessa composição do conselho, e pessoas com deficiência. Né? Quando a gente tem a diversidade cultural, a gente garante pluralidade de vozes, representatividade, né? E a preservação e valorização ali das culturas tradicionais. Ela é importante porque ela vai nos dar uma tomada de decisão mais justa, mais equilibradas, né? Que vai levar a necessidade aí de diversos grupos, diversos territórios, a cultura local ela vai ser sempre fortalecida, né? E a gente garante também nisso, quando a gente tem um conselho bem mais plural nesse sentido, a gente garante também mais engajamento, porque as pessoas se sentem mais representadas dentro daquele espaço, né? Então, isso garante que o conselho vai atuar de forma mais democrática, né? E que as políticas ali elas sejam mais inclusivas e, de fato, representativas da sociedade que aquele conselho está lá para representar. Aí a gente tem sobre a composição do conselho, né? Eu aqui faço, na verdade, até um questionamento, mas o que a gente tem hoje de composição? O marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, ele institui que os conselhos, eles têm que ser, no mínimo, paritário. Então, no mínimo, a gente tem que ter ali a mesma quantidade de pessoas do poder público e da sociedade civil. Isso, gente, é um grande avanço, não dá para negar. Né? Não tem como a gente dizer que isso já não é muita coisa, porque a gente não tinha nada antes de abril do ano passado, nenhuma legislação a nível nacional que falava como isso precisava acontecer. Então, nós tínhamos até então conselhos de maioria do público, tinha locais que tinha conselhos com uma representação da sociedade civil e todo o resto do poder público. Né? A gente tinha local ainda que as representações da sociedade civil não eram representações eleitas, eram representações indicadas. Né? O poder público indicava as pessoas para a composição dos seus conselhos. Então, o marco, ele vem e ele fala, não, tem que ser, no mínimo, paritário e a sociedade civil tem que ser eleita. Isso é um avanço muito bom, muito bom. Mas eu faço um questionamento, né, que eu trago aqui, se para que, quem sabe, em alguns locais que forem possível, a gente conseguir evoluir um pouquinho mais ainda em relação a isso, que é o quê? Que a composição paritária, se ela pode ser o melhor cenário ali, se não seria melhor, talvez, nós termos uma composição de 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público, né? Eu acho que esse tipo de composição, ele garante que a gente tenha um debate mais qualificado, garante que a gente tenha um debate ali de forma mais justa entre poder público e entre sociedade civil, né? Então, trago esse questionamento. Não é obrigatório ser 2/3 sociedade civil, 1/3 poder público, mas é interessante que a gente tenha esse formato. Exemplo desse formato é o próprio Conselho hoje estadual da Bahia, né? Que ele trabalha nesse formato de 2/3 sociedade civil, 1/3 poder público. E aí o Conselho Estadual da Bahia também trabalha de uma maneira interessante, que é uma maneira que a gente pode acabar levando para os nossos municípios, que é o quê? Os representantes da sociedade civil, eles não trocam todos de vez. Então, vamos supor que a gente tem um conselho de 9 pessoas, né? E aí 3 são do poder público e 6 são da sociedade civil. 3 da sociedade civil, vamos dizer que são os representantes dos setoriais, e 3 são representantes territoriais. Os 3 que são representantes ali setoriais culturais, né, eles trocam em um ano o mandato. Os 3 que são representantes do territorial trocam em outro ano. Eles não trocam juntos. Isso é interessante. Por que isso é interessante? Porque a gente permite continuidade no debate. Sempre vai ter alguém no conselho que é de uma gestão anterior. A gente nunca vai ter ali o conselho de um jeito que
que troca todo mundo, que entra todo mundo, e a gente não sabe qual é ali os debates que estavam tendo, às vezes se perde ata, se perde documento, não sabe sobre isso. Então, desse jeito, quando a gente tem um conselho que troca dessa maneira, a gente garante aí mais continuidade nesse debate, tá? E aí, o marco, ele também estabelece que todos esses conselhos, né, eles sejam, como eu falei, consultivos, fiscalizadores e deliberativos. Os três, tá? Juntos, consultivo, fiscalizador e deliberativo. Não é um ou outro, ok? E é muito importante, quando a gente levanta esses pontos, entender o que isso quer dizer. O que é um conselho ser consultivo, o que é um conselho ser fiscalizador, o que é um conselho ser deliberativo. E aí a gente vai ponto a ponto aqui para poder entender. Primeiro, um conselho consultivo, né? O que é esse conselho consultivo? O conselho consultivo, né, ele tem a função de assessorar, né, e fornecer ali orientações, né, a um órgão sobre uma determinada execução de uma política pública, e ele embasa o órgão, ele dá esse fundamento para que o órgão tome a sua decisão, ok? Então, qual é a principal função? Emitir pareceres, opiniões e sugestões sobre questões ali de interesse público. Um exemplo disso, um conselho consultivo, né, de cultura pode sugerir novas diretrizes para a elaboração de um sistema de indicadores culturais, né? Ele vai apontar ali as prioridades, as necessidades, mas, no entanto, a decisão final sobre esse processo cabe ao Poder Executivo, porque ele é um conselho consultivo, ok? Um conselho fiscalizador, ele já é um conselho que tem a função ali de, como o nome fala, né, ele fiscaliza, ele monitora e vai supervisionar a execução das políticas públicas, né? Aí a gente está falando tanto de ações de um modo geral, como também na aplicação de recursos. E ele vai garantir mais transparência ali, né, e legalidade nessa execução. O papel dele, né, é verificar se as políticas e os projetos estão sendo implementados conforme o que é ali previsto, né, numa legislação específica, ou que foi acordado dentro com o próprio conselho. E aí a principal função dele é essa, fiscalizar e acompanhar a aplicação de recursos e a execução de políticas públicas, prevenindo irregularidades e garantindo o cumprimento das normas legais. Aí ele pode solicitar ajustes, prestar informações, enfim. Desculpa. Um exemplo prático, né, um conselho fiscalizador de cultura, ele pode acompanhar a utilização de recursos de um fundo de cultura e verificar se os projetos estão sendo executados de acordo com os critérios estabelecidos, né, para essa execução. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho resfriado, aí eu vou falando e a voz vai perdendo. Um conselho deliberativo, ele tem a capacidade de tomar decisões vinculantes, né? Ou seja, as resoluções que o conselho tiver têm um caráter obrigatório e elas devem ser implementadas pelos poderes públicos. Então, eles exercem uma função de controle muito maior ali, né? Ele pode aprovar ou reprovar a execução de projetos e de ações. A principal função é tomar decisões que têm impacto direto nas políticas públicas, né? Aprovar orçamentos, definir diretrizes, regulamentar ações, tal. E um exemplo prático disso, um conselho deliberativo aprova sobre a distribuição de um projeto de um fundo de cultura local, né? Escolhendo ali os projetos que vão receber, enfim, a maneira que aquilo ali vai acontecer. Ele delibera sobre aquela ação. Mas percebam que a gente tem conselhos, como a gente falou, consultivo, fiscalizador e deliberativo. E aí, assim, consultivo.
traz a expertise, né, e conhecimento técnico para informar o poder público sobre algo. Fiscalizador garante transparência e controle social sobre a aplicação de recursos, né? Deliberativo empoderam a sociedade civil no processo ali de participação de decisões, de tomada de decisões, né, entrada de rapidão, de decisões. E aí a gente tem três instâncias que estão acontecendo: consultivo, fiscalizador e deliberativo, correto? Mas quando ele é cada uma dessas, né? Quando ele vai ser consultivo, quando ele vai ser fiscalizador e quando ele vai ser deliberativo, porque ele acumula as três, não é uma ou outra, né? Quando ele vai ser. E muito mais importante também sobre quando ele vai ser, sobre o que ele vai ser. Até onde o conselho tem o poder deliberativo, até onde ele tem o poder fiscalizador, até onde ele tem o poder consultivo. Então, isso é uma pergunta que é muito comum, e a resposta para essa pergunta é muito mais simples do que parece. Tá? É muito mais simples mesmo. Sobre o que os conselhos são consultivos, fiscalizadores ou deliberativos? Sobre as suas competências. Ok? Toda legislação, seja ali o seu decreto, seja uma lei, que cria um conselho, ela vai trazer assim um artigo dizendo: compete ao Conselho de Política Cultural, 2 pontos. E aí vai estar dizendo ao que compete esse conselho. E essas funções deliberativas, né, consultivas e fiscalizadoras precisam estar distribuídas dentro disso, dentro dessas competências. Como assim, Shaolin? Por exemplo, o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, ele traz para a gente competências mínimas, né? É o mínimo que tem que ser. Menos que isso, não é possível ter. Então, o marco já institui isso. Quais são? Propor e aprovar, né, consideradas as orientações das conferências, diretrizes gerais do plano de cultura. Então, percebam que nessa competência, propor e aprovar, o conselho ele está sendo aqui o quê? Ele está sendo um conselho tanto consultivo, né, pela parte da proposição ali de coisas, como um conselho deliberativo, porque ele está aprovando, ele que aprova as diretrizes para o plano de cultura do ente. Depois a gente tem, no segundo, aprovar o plano de cultura. Então, quer dizer o quê? Que ele tem função deliberativa nisso, porque é ele que aprova, que diz que aquele plano será ou não o plano encaminhado ao legislativo. Depois ele tem, acompanhar, monitorar, avaliar a execução dos respectivos planos. Então, aqui ele já está tendo função fiscalizadora. Tá vendo? Então, a gente já teve aqui as 3 funções distribuídas, consultivo, deliberativo e fiscalizador. E aí o marco estabelece mais algumas: apreciar e aprovar diretrizes de fundos de cultura, manifestar-se sobre a aplicação de recursos provenientes de transferências, né, entre ente federativo, fiscalizar a aplicação de recursos objetos de transferências federativas e acompanhar e aprovar o cumprimento das diretrizes dos instrumentos de financiamento de cultura. Isso aqui é competência mínima, básica. Quer dizer que todo conselho tem que ter apenas essas competências? Não. Isso aqui é o que o marco regulatório diz, que não pode ter menos que isso. Agora, cada ente precisa, dentro do seu trabalho local e da sua discussão política e maturidade local também, entender quais serão as competências destinadas para cada ente dentro de cada uma das suas atuações, que são consultivas, fiscalizadoras e deliberativas. Ou seja, se eu quero que no meu município o conselho ele delibere, ele que diga como será feita a realização de um calendário de ações, né, de atividades culturais, um calendário cultural do município. Se o meu conselho quer deliberar sobre isso,
precisa estar escrito aqui, precisa estar na lei. Compete ao conselho, né? Aprovar calendário municipal, né? Sugerir, propor e aprovar o calendário de festejos municipais. Enfim, precisa estar aqui. Precisa estar na lei. Se não tiver, ele não vai poder ter aquela função sobre aquela atividade. O ente público, diferente de como é com a sociedade civil, a sociedade civil é como? A gente não pode fazer algo, né? A gente não é obrigado a fazer algo, desde que isso não seja ali uma lei, desde que não seja permitido. Então, a gente não é obrigado ou desobrigado a fazer nada se não tem uma lei dizendo, faça isso, não faça aquilo. A sociedade civil, ela está isso. E se algo não está implicitamente proibido, a gente entende que é permitido. Então, se não tem uma lei que me proíbe de fazer algo, eu entendo que eu posso fazer aquilo. Isso enquanto sociedade civil. O poder público funciona um pouco diferente. O poder público, ele só pode fazer o que existe uma lei dizendo que ele pode fazer. Ele não pode entender, se não tem uma lei sobre isso, então quer dizer que eu posso fazer. Não, ele só faz o que tem uma lei autorizando ele a fazer. Então, quando a gente tem as competências para cá, a gente precisa que essa atribuição que a gente quer levar para o nosso conselho, que ela esteja dentro das competências. Esse é um ponto de muito desgaste dos conselhos, eu vejo sempre, porque muitas vezes nós não se importamos com esse ponto. É um ponto que a gente discute muito mais com conselho, sei lá, composição, cadeiras, a gente discute outras questões, mas não tira um tempo para discutir a composição dos conselhos, discutir como que esses conselhos, composição não, as competências desse conselho. Então, a gente não discute aqui o que compete a esses conselhos e, muitas vezes, a gente vai ter legislações aí atrasadas, legislações que não estão de acordo com o que o marco está estabelecendo, e é importante que a gente dê uma revisitada nessas legislações para adequar isso dentro das realidades. Beleza? Então, isso aqui é a parte das competências do conselho. E aí eu sempre digo que os conselhos, eles não devem ser uma queda de braço, eles devem ser um aperto de mão. A gente precisa ver os conselhos num lugar de pactuação, um lugar onde os lados que estiverem lá, às vezes em um processo de discussão sendo opostos, precisam ceder, tanto o poder público como a sociedade civil. Mas eu deixo aqui sempre um pedido, né, a gestões públicas de cultura, que tenham muito carinho e muita sensibilidade na gestão com a sociedade civil. Por quê? Porque a sociedade civil, ela sempre é o lado mais fraco dessa história, gente. A sociedade civil, ela está fazendo um serviço completamente voluntário, ela não recebe para estar ali, ela, né, está deixando ali outras atividades. A gestão, aquilo ali, querendo ou não, compete a sua atribuição pelo que você recebe de salário. A sociedade civil não tem uma estrutura que a gestão tem, que é uma estrutura jurídica, que é uma estrutura contábil, sabe, que é uma estrutura tanto de material de trabalho, né? Então, assim, eu já participei de conselhos que a gente não tinha um papel para escrever, não tinha uma gaveta para guardar um documento, né? Então, a sociedade civil, muitas vezes, acaba tendo que arcar, o presidente do conselho tem que levar documento para casa dele, e tem que não é para ser assim. Então, por conta disso, é muito importante que as gestões tenham sempre esse carinho em tratar com o conselho. E tendo esse carinho em tratar com o conselho, é importante também que as gestões consigam ver no conselho álibis. O conselho é um local que, se o gestor, a gestora da cultura, ele for uma pessoa esperta, ele vai usar o conselho para falar o que ele não pode falar. Como assim, Shaolin, você está dizendo? Quando você está na estrutura da administração pública, você tem algumas amarras, você não consegue, às vezes tem alguma ação do poder público que você pode nem concordar 100%, mas você não pode publicamente se manifestar contra aquilo ali,
Porque você faz parte de uma estrutura da administração pública, né? Você não pode tomar aquele partido daquela maneira. Porém, o conselho pode. Então, por exemplo, tem ali uma secretaria local. A secretaria não tem pessoas suficientes para trabalhar. A secretaria não tem recurso suficiente para trabalhar. A secretaria não tem material suficiente para trabalhar. O conselho pode encabeçar essa briga, gente. O conselho pode ser esse lugar que vai chegar, vai ocupar ali a Câmara, que vai, né, ir para frente do gabinete do prefeito, da prefeita, e falar, não, precisa de mais orçamento, precisa de mais estrutura, precisa de mais pessoal. Então, é muito interessante que a gente possa ter no conselho esse local mesmo, assim, de fazer as defesas que muitas vezes a gestão pública tem os entraves em fazer. Então, ele precisa ser esse lugar do aperto de mão mesmo. E é muito interessante que a gente tente cultivar isso dentro dos conselhos. Sobre o funcionamento dos conselhos. O marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, ele também estabelece algumas coisas sobre como os conselhos precisam funcionar, tá? O marco diz que o conselho ele tem que ter ali, no mínimo, né, uma constituição de plenária, né, que é todo o pleno desse conselho, e algum tipo de regulamento, né, que aí a gente chama de regimento, né, desse conselho, para que ele aconteça. Então, precisa que o conselho diga como que ele vai funcionar, como que essas reuniões, quando que acontece, horário, enfim, todos esses pontos. A organização do conselho internamente não tem uma previsão, não tem algo que diga tem que ser assim, não tem isso. Mas a gente recomenda, né, que um conselho tenha pelo menos uma mesa diretora, né, e aí composto de presidência, vice-presidência, secretariado, enfim, minimamente isso, e comissões, né, que a gente possa ter dentro desse conselho comissões sobre algum tema específico, que essa comissão ela se debruça sobre esse tema, e que dentro dessas próprias comissões existam também seus próprios coordenadores, né, com as comissões com coordenações próprias. E aí a gente pode ter alguns documentos que podem ajudar nisso, né, que é tanto o regimento, que a gente já falou agora há pouco, o regimento, né, com quórum necessário para tomar decisão, quórum necessário para reunião, período das reuniões, atribuições dos membros, procedimentos de eleição, enfim, direitos e deveres dos conselheiros. Um outro documento que é interessante é um documento que a gente chama Código de Conduta, que ele pode ser um documento à parte ou pode ser um capítulo do regimento. E esse documento, assim, apesar de ser um pouco estranho, né, a gente não vê tanto isso, mas ele é muito importante para que a gente diga o mínimo que se espera da conduta de um conselheiro, por exemplo, né, que atue de forma transparente, imparcial, quais são as responsabilidades que ele tem ali junto à sua comunidade, quais são as responsabilidades que ele tem junto à administração pública. É importante que a gente também tenha isso ali muito bem dito para todos e todas conselheiros, né, conselheiros e conselheiras. Vou trazer aqui alguns desafios e algumas dificuldades que os conselhos apresentam. E eu sei que aqui vocês já devem saber de cor, né, esses desafios e dificuldades, vivenciam isso todos os dias na vida mesmo, no dia a dia, mas vou trazer algumas aqui mais comuns, assim. A gente tem um desafio, né, que é a falta de orçamento mesmo e de estrutura. O que é isso? A gente tem conselhos ali que não têm orçamentos, ou quando tem um orçamento muito reduzido. Isso é muito difícil para o conselho acontecer. É muito difícil para que o conselho consiga fazer a sua gestão. Como assim, Shaolin? A nível municipal, é muito difícil a gente encontrar conselhos que trabalhem com qualquer tipo de ajuda de custo aos conselheiros. Eu estou dizendo ajuda de custo, como assim, gente? Lembra que a gente falou lá atrás
uma diversidade territorial? Pronto. Tem uma pessoa que mora lá num povoado do município. Essa pessoa, para ela participar da reunião do conselho, ela teria que comprar uma passagem ou botar um combustível para sair lá do sua comunidade, ir até a sede, para ter uma reunião. Essa reunião, aí, ela não, quando acabar, ela não acha mais transporte para voltar, então ela precisaria dormir no município, na sede, né, se alimentar em todo esse percurso, para no outro dia retornar lá para o seu distrito, lá para o seu povoado. E aí, se a pessoa tiver que tirar isso do bolso toda vez, vai chegar um momento que ela vai falar, nossa, não está valendo a pena, né? Eu tô indo nesse processo aqui, que é um custo que às vezes nem todo mundo vai ter, mas que dificulta que a gente consiga ter um conselho que trabalhe essa diversidade, como a gente está dizendo, se um conselho não tem um mínimo de orçamento para fazer a sua gestão. Outra coisa é a infraestrutura inadequada. Então, conselhos que não têm ali um lugar de reunião. A reunião é sempre numa sala improvisada, que conseguiu ceder com alguém, uma parte lá, hoje a reunião vai ser aqui, hoje vai ser em tal lugar, porque não conseguiu outro lugar, não se consegue pensar locais para a reunião do conselho. Aí o conselho não tem, como eu falei aqui antes, não tem um livro de ata, o conselho não tem um armário para poder guardar seus documentos, né, o que se produz. O conselho não tem acesso a um computador, não tem acesso à internet. Toda essa falta de estrutura prejudica muito também a gestão do conselho. Outro ponto que a gente tem aí como um grande desafio é falta de engajamento. Então, muitos conselhos têm dificuldade em envolver toda a comunidade ali, cultural e da sociedade civil. E, né, isso acontece tanto pelo desconhecimento, ainda, apesar da gente estar discutindo tanto conselhos, sistemas, muita gente não tem noção do que é um conselho, do qual é a função de um conselho, né? Acontece tanto por isso, como também uma questão cultural que a gente tem no nosso país, que é uma desconfiança da gestão pública, né? As pessoas, muitas vezes, a gente vai para fazedores de cultura, quando fala, envolve aí prefeitura, então não quero nem, então isso aí não vai dar certo, não, isso, então existe também isso, né, que traz aí essa falta de engajamento. Outra questão, a desigualdade nas representações. Então, às vezes, a gente tem ali uma representação quase que majoritária de um determinado bairro, de um determinado grupo, né? E enquanto outros ficam à margem, não conseguem se sentir representados dentro daquele processo, né? Isso também faz com que a gente tenha ali uma baixa participação da sociedade civil. Outro ponto, capacitação dos conselhos. A baixa formação técnica dos conselhos, né? Como eu falei, muita gente não tem noção do que é um conselho. Tem muitas pessoas que entram dentro de um conselho sem saber exatamente o que vão fazer. Entra lá e vai tentando pegar ali a matéria andando, né, dentro do conselho, dando o seu melhor, mas que a pessoa não tem ainda muita noção daquilo. E isso, somado a capacitações insuficientes, a gente tem gestões de conselhos que inicia a gestão, termina a gestão, o conselho nunca teve uma capacitação, nunca foi realizada uma ação de formação para esse conselho, né? Então, quando a gente soma isso aí, a gente tem aí uma atuação prejudicada do conselho, que é um conselho que não vai poder se debruçar sobre essa legislação cultural, projetos, fundo, controle social, porque falta esses instrumentos. Outro ponto, a falta de continuidade da administração pública. Tanto na troca da gestão pública, tá bom? Que acontece, como também, às vezes, os cargos que estão lá mudam muito rápidos, muda secretário, secretária, diretor, se troca muito isso. Isso faz com que o conselho perca um pouco a sua continuidade. Ainda mais quando o conselho não é daquele jeito lá que eu falei, que troca de maneira alternada, né? Troca tudo junto. Então, faz com que o conselho aí junta com tudo que a gente falou. O conselho não deixa um documento, porque ele não tem como deixar. Não tem nada ali
que o conselho consegue formalizar de documento. Entra um monte de gente ali. Aí parece que a cada gestão começa tudo de novo do zero. Parece que o conselho não consegue se debruçar num debate que vai ali tendo uma continuidade, que vai crescendo. Não, sempre começa do zero. Vai um debate, volta, vai de novo, volta. Sempre segue esse mesmo ciclo. Outra questão, a lentidão dos processos. Muitas burocracias dentro das administrações públicas. É uma demanda que se leva ali para uma secretaria. Aquela secretaria precisa passar pelo o jurídico, vai passar pela contabilidade, que vai passar por não sei onde e tal. E uma burocracia excessiva, assim, que traz uma lentidão. Às vezes parece até que de forma proposital, né? E faz com que as pessoas vão se cansando no processo, né? Vão se cansando ali dessa participação. E aí esse cansaço vai fazendo as pessoas pararem de ir, os conselhos vão começando a parar de dar quórum, né? E gera toda uma questão de conselhos que não estão ali com funcionamento regular. Outra coisa que tem, antes de eu seguir aqui, é a falta de método. Os conselhos, principalmente os conselhos municipais, geralmente as suas reuniões não possuem muito método de funcionamento. Como assim, Shaolin? Até tem no regimento dizendo, presidente vai abrir a reunião, vai ler a ordem do dia, vai ter as discussões, tanto tempo, mas isso não é seguido na reunião. As reuniões dos conselhos, principalmente municipais, são quase que um bate-boca, assim. Não tem método, não tem, quem abriu a reunião foi o presidente, falou um tema, cada um ali tem tantos minutos para explanar sobre o tema, depois abre uma votação sim ou não e acabou. Então vira um fala, o outro corta no meio da fala daquela pessoa, daqui a pouco o outro grita, levanta, briga. Falta método, né? Que aí, principalmente por que falta método? Porque não tem conduta. Aquilo que a gente falou lá atrás, lembra aquele código de conduta que pode estar vinculado ao regimento ou outro documento à parte? A gente não consegue ter muito isso instituído, que é diferente, por exemplo, de outras instâncias de conselho, como o Conselho Nacional e o Conselho Estadual. Nessas instâncias, a gente tem método. Então, o Conselho, mesmo que a gente tenha muita divergências de opiniões, né, até dentro da própria sociedade civil, muito dificilmente uma reunião desses conselhos, elas terminam um bate-boca mesmo, assim, porque o método que é feito ali, né, a metodologia que é usada na reunião, ela não permite que vire um bate-boca, né? Ali a discussão acontece, quem fala a favor, quem fala contra, acontece, mas não vira bate-boca, não vira algo, às vezes, até pessoal, porque o método é diferente. Então, eu acho que falta também nos conselhos municipais, de forma geral, método, tá? Metodologia de reunião, aplicação de metodologia de reunião. E aí a gente traz aqui, né? Estou já chegando no finalzinho, estratégias para a gente fortalecer os nossos conselhos. Primeiro, formação. Sempre ter, né, capacitação contínua, formação técnica. E aí promover capacitações regulares com os conselheiros, né? Com mais diversos temas, né? Capacitação tanto ali, oficina, cursos online, parceria com instituições de ensino, né? E aqui a gente pega muitas vezes e fala, mas como é que a gente vai fazer isso? Pô, gente, a gente tem ali tanto o governo do estado, ele tem instâncias, né, que cuidam disso, de sistema de cultura, que você pode solicitar palestras online, né, dentro da própria Superintendência de Desenvolvimento Territorial de Cultura. Nós temos uma diretoria de uma coordenação de sistemas que pode ser solicitado deles palestras. Nós temos aí a parceria do Comitê de Cultura que faz atendimento o tempo todo, gente. Tem ambiente lá aberto o tempo todo para a gente poder entrar e solicitar ali atividades, enfim, né, coisas em parcerias, formações, outras estruturas, coletivos, instituições de ensino, que a gente pode estar se aproximando e solicitando esse tipo de capacitação. Outra coisa também é a integração de boas práticas. É muito importante que a gente consiga integrar esse conselho com outros conselhos também.
seja de outros municípios, seja de outras temáticas, né? Então, o município, às vezes, tem um conselho de cultura, não está legal, mas tem lá no município um conselho de saúde. E o conselho de saúde funciona bem, é um conselho que está funcionando muito bem. Aí a gente pode chegar nesse conselho de saúde e perguntar, pedir, gente, vamos fazer uma atividade em conjunto para esse conselho de saúde poder passar um pouquinho da sua metodologia, como é que ele funciona, para ver, quem sabe, algo funcione para a gente também. Então é importante, um conselho do município vizinho, você fala, nossa, ele funciona muito bem, tentar fazer essa troca para a gente ter aí essa integração de boas práticas, né? Para esse aumento da participação social, né? Campanhas, é muito importante, mobilização, utilizar as redes sociais, ter um canal de comunicação direto com o conselho, Instagram, enfim, isso é muito importante. Sempre frisando ali que as discussões dos conselhos são abertas, as eleições são abertas, né? As reuniões, que isso pode ser feito sempre com todo mundo. Além de audiências públicas. Como assim? Audiências em locais diferentes. Então, sou do conselho, e eu queria muito que o pessoal da capoeira participasse do conselho, e não participa. Então, por que eu não converso com o mestre de capoeira? E eu não vou fazer uma reunião do conselho lá num dia de aula? Eu combino com ele, mestre, posso ir levar o conselho de cultura para se reunir lá onde você for dar aula? Né? A gente pode ver isso num terreiro, num rezado, enfim, levar o conselho também. Não só esperar que a sociedade venha até a estrutura do conselho, levar o conselho também para se aproximar. Gestão mais transparente, eu acho que assim, importante que os conselhos possam, sempre depois das suas reuniões, divulgar o que está sendo discutido, suas atas, o que o conselho está pensando, qual é o posicionamento de cada conselheiro, né? Implementar algum processo ali de monitoramento, que as pessoas possam acompanhar isso, um grupo no WhatsApp, alguma coisa que as pessoas consigam acompanhar a atuação desse conselho. Tudo isso vai fazer com que a gente incentive essa participação. Falei aqui um pouco sobre isso também, né? Parcerias com redes de apoio, com, né, instituições, Ministério da Cultura, Conselho Estadual de Cultura, o Conselho Nacional de Cultura, ONGs, né? A participação de redes aí de gestores que também tem. Então, a gente se conectar com as outras estruturas de cultura que já existem, que já estão aí dentro do nosso estado, do nosso país, e que a gente possa trazer isso, né, para essas discussões também, para a gente ter aí um apoio mesmo em forma de rede para isso. Outro ponto importantíssimo, revisão da lei, do regimento do conselho. É muito comum, gente, muito comum, que os conselhos, eles estão desatualizados. Isso é uma coisa muito comum. A gente tem conselhos que foram instituídos há, sei lá, 10 anos atrás. E aí a gente teve essa legislação, o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, eu falei isso antes, vou repetir, é do ano passado, de abril do ano passado. Então, às vezes, as legislações que a gente tem no nosso município, ela está desatualizada. Ela não é uma legislação mais que tá tão vigente, né? Aí é importante que a gente possa revisitar as nossas legislações, vendo como que estão os nossos conselhos, como que estão ali nossa legislação em relação à composição, à competência, à eleição. Tudo isso está de acordo com o que está previsto na legislação atualmente. Então, isso é importante, a gente revisita para poder fazer aí nosso conselho de uma forma mais atualizada.
Outro ponto, autonomia administrativa, importante. Eu sei que isso aqui é um processo mais difícil, mas é importante que os conselhos tentem ter uma autonomia administrativa, tentem tensionar isso a ter, né? A gente tem Conselho Nacional, Conselho Estadual, que tem uma autonomia ali, né, de infraestrutura, de apoio, de servidores, tal, que trabalham em função daquele conselho. A nível municipal é mais difícil, mas é importante que a gente tente, às vezes algum município consegue avançar nesse debate. Para encerrar, vou falar de forma bem rápida aqui, para completar exatamente 1 hora aqui de fala, tá? Então, a gente tem alguns casos, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura de Belo Horizonte, né, que enfrentava um desafio aí da baixa participação popular, dificuldade de articulação. A solução foi, né, o Conselho investir em estratégia de descentralização das reuniões, como a gente falou, reuniões em vários pontos da cidade, né, e, além disso, né, desenvolver um sistema de consulta pública online, aumentando a transparência e participação, e houve um aumento significativo na participação popular. A gente teve o Conselho Municipal de São Paulo também, né, que enfrentava a dificuldade pelo tamanho da cidade, as subprefeituras, toda uma estrutura diferente de gestão pelo tamanho, e criou aí grupos, né, de trabalhos temáticos, que é como se fosse, como a gente tem a subprefeitura, seria como se fosse subconselhos também para essa atuação, o que possibilitou o conselho se ramificar melhor ali dentro dos territórios e também ter esse tipo de atuação. E o impacto foi, né, a implementação de culturas mais ajustadas às necessidades locais, Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, né, que enfrentava a dificuldade relacionada à falta de recurso financeiro, e aí teve, né, uma estratégia de parceria com universidades, ONG, iniciativa privada, e aí garantiu um apoio técnico para essas execuções, e com isso conseguiu financiar importantes projetos culturais e aumentar a capacidade de atuação. Por fim, o Conselho de Salvador, dificuldades relacionadas à falta de integração de diversos setores das cidades, né, criado uma plataforma de mapeamento colaborativo, e que permitiu ali uma visibilidade maior das ações do Conselho. Eu falei rápido isso aqui, porque a gente já foi tudo isso que a gente falou agora há pouco, só para a gente também fechar no horário previsto, para agora a gente abrir a nossa fala, tá? Deixa eu ver onde é que eu encerro agora aqui, gente, aqui. Pronto, é isso. Então, agora a gente vai abrir para dúvidas, bate-papo, né? Sugestões. Quem tiver aí pode ir levantando a mão e a gente vai falando, tá? Já tem algumas pessoas com a mão levantada. Primeira, a Michele, né? Michele Fernando. Não, Michele é da Libras, não é isso? Então não. Então eu que confundi aqui. Então, primeiro, Thales Vilar. Pode falar. Pode abrir seu microfone, câmera e falar. Heloísa, você consegue liberar o microfone de Thales? Tô liberando aqui, que o meu computador tá bem complicadinho, mas tô liberando, Thales, um minutinho. Pronto, liberado. Boa noite a todos. Todos me escutam? Sim, estou ouvindo. Eu sou agente territorial de cultura aqui pelo MINC, né? Minha região imediata aqui é Paulo Afonso, Bahia, né? Sou um homem branco, de cabelos baixos, 1,80 m. E eu queria falar sobre essa questão dos conselhos nesse território, que tudo que você falou aí, Shaolin, ele é muito importante, mas é uma problemática muito grande que a gente tem no território, como você já falou aí em alguns slides, né, que é a questão da própria formação dos conselheiros, né,
A gente também tem um problema de conselhos biônicos, né? Então, os municípios que fazem todo o processo, que inclusive escolhem os conselheiros da sociedade civil, né? Que tem alguma ligação com o executivo municipal, e isso tem sido um problema muito recorrente aqui na minha região. E a própria falta de ímpeto dos conselheiros em fazer uma fiscalização e fazer, como na sua frase aí, né, de vez de ter uma queda de braço, apertar a mão. E eu tenho tido uma grande dificuldade em apertar a mão, né? O cabo de guerra é muito mais real do que apertar a mão, né? E a gente tem esse porém aqui na nossa região. E aí, aqui, alguns grupos culturais, tendo em vista que a grande maioria desses conselhos aqui são conselhos biônicos, qual é a alternativa que está tendo para ter um espaço desse conselho? É a criação de fóruns permanentes, né? Fóruns setoriais, né, criados pelos próprios artistas, né, para que esses fóruns tenham uma outra opinião além do conselho, que muitas vezes não leva para as reuniões as demandas desses fóruns. E aí a gente está tendo esse grande cabo de guerra que a gente tem aqui, fora a questão da formação, né? Não existe uma formação continuada do próprio poder público, que tem os recursos para poder estar levando isso. Nós temos, claro, hoje nós temos a SCUT, nós temos os comitês de cultura, tem o programa Agentes Territoriais de Cultura, né? E temos uma grande dificuldade também de estar levando essa formação, essa capacitação para os municípios, né? Porque alguns municípios nos encaram como fiscalizadores, né? E os agentes não estão para fiscalizar, mas sim para formar e articular, justamente para que as pessoas possam conhecer, para estar participando do conselho, estar entendendo como é que funciona o PNAB 1, o ciclo 2, e a gente tem essa grande dificuldade. E aí a minha pergunta o que é que a gente consegue, como é que a gente consegue, de fato, né, efetivamente apertar a mão do poder público municipal dentro de todas essas problemáticas que eu falei aqui. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Thales. Pessoal, a gente vai fazer assim, essa primeira rodada aqui, tá, de falas, tem a Ana Cleide que está escrita, então ela ficou sendo, nesse momento, a última inscrita, nessa primeira rodada, vamos completar 5 inscritos, a gente responde, e aí depois a gente abre uma outra rodada, ok? Soraya, pode abrir o seu microfone. Boa noite, me ouvem? Sim. Boa noite, vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Pronto, muito obrigada. Boa noite a todos. Excelente iniciativa. Toda essa legislação, né, toda essa regulamentação sobre a cultura que visa fortalecer e fomentar, ela precisa realmente ser implementada. E eu sou conselheira, né, pelo menos até o mês de outubro, né, até o final de 31 de outubro, eu sou conselheira aqui no município de Lauro de Freitas. E a minha pergunta é uma pergunta terrível. A pessoa que fez a fala anterior à minha, né, a pessoa pontuou aí problemas que a gente vive, e você, na sua fala, trouxe, né, toda uma dificuldade relativa à implementação. Inclusive, você falou, né, muito apropriadamente, de apertar a mão. Mas a gente aperta a mão de quem quer que a gente aperte a mão. Eu não posso apertar a mão quando não tem mão para ser apertada, né? Então, nós vínhamos numa gestão, nós fomos eleitos há 2 anos atrás, numa gestão que tinha um caráter progressista, democrático, e que, mesmo nesse cenário democrático e progressista, incorria em algumas falhas muito gritantes em relação à própria lei e à sua implementação. Nós temos um fundo de cultura aqui. Esse fundo existe, ele é gasto, e a gente não sabe onde esse fundo foi gasto.
Então, ano passado mesmo, nós conseguimos verificar a movimentação dele, algo em torno que já estava de 700 mil reais, gastos, e quem foi que gastou? Quem foi que aprovou os gastos? Quais foram os projetos de cultura que foram aprovados? Né? Passou pela comissão de aprovação de projetos do Conselho de Cultura, entende? Então, mas mesmo assim ainda existia e até funcionava. Mudou, né, eleições municipais, mudou-se o comando, e hoje nós estamos sob a gestão de um grupo que ideologicamente não comunga com os ideais de democracia, de diversidade, de pluralidade, progressistas. Pelo contrário, são extremamente reacionários. Enfim, eu não vou entrar nessa questão. Eu quero chegar nesse ponto. Assim, não tem mão para apertar. Como é que a gente trata uma situação dessa, de invisibilização, de apagamento, de amordaçamento, de atropelamento? Porque você chega numa reunião do conselho com toda a legislação e diz assim: ó, secretário, o conselho foi eleito, existe todo esse regimento, e a gente precisa cumprir. E o secretário, parece que está falando outra língua, ele ignora isso, entende? Então, o que me ocorre é: vou para o Ministério Público para fazer valer a lei, numa situação extrema. Como a gente trata uma situação dessa? Ou não tem jeito? Porque o que a gente está vivendo é isso, entendeu, Shaolin? A legislação acabou agora, esse mandato, e ele deve fazer alguma coisa biônica. Eu acho que, pelo que você falou aí, né, eu acho que ele tem poder para isso. Não sei como é que funciona, como é que funcionaria nesse cenário, já que tem uma norma que foi aprovada, né, que é vigente, a não ser que a prefeita esteja trabalhando nisso, né? Enfim. O que a gente pode fazer? Se você consegue me dizer alguma coisa que me dê uma luz. Desculpe. Nada. O tamanho do problema. Vou passar aqui para o próximo, depois de todas as falas eu venho comentando, tá bom, gente? Eu também não pactuei com vocês, mas vamos tentar a gente manter aí umas falas na média de 3 minutos, mais ou menos, para dar tempo de outras pessoas também falarem. E eu não sei se já está rolando aí no chat a lista de presença, mas se tiver, não deixem de assinar, ok? A gente vai lembrando aqui no decorrer da aula dessa lista. Então, agora, Antônio Jorge. Boa noite a todos, a todas. Como o nobre professor falou, Antônio Jorge, estou aqui como gestão, na verdade, né? Hoje sou coordenador jurídico da Secretaria da Cultura de Camaçari. Me interessei bastante pela aula, e aí me inscrevi para participar, até porque, inclusive, estamos vivendo um processo eleitoral aqui em Camaçari, né? Do Conselho, então, com o objetivo de me atentar ainda mais, né? Me inscrevi na aula. E, assim, fico muito, muito assim, feliz enquanto gestão, porque percebo que a gente caminhou, inclusive, no sentido diferente. Nós temos aqui a aproximação do Conselho com a nossa gestão, né? Então, assim, muito colaborativo, inclusive. Nós sempre nos preocupamos muito em remeter nossos projetos ao Conselho. Então, caminhamos aqui uma via, né, alternativa, que na verdade, a via que a lei nos impõe. Mas a minha dúvida, eu fiquei muito interessado, Shaolin, quando você tocou em um ponto, que foi justamente sobre vias alternativas de orçamento. Eu digo isso porque, assim, infelizmente, a gente ainda vive com o orçamento da gestão anterior, porque o PPA, ele nos coloca, né, um ano projetado, e a cultura aqui sofreu muito o desmonte, né, nos últimos anos, e nós estamos lutando para empoderar o Conselho e o interesse, né, cívico das pessoas no Conselho também. Mas a gente ainda vive um problema muito orçamentário, muito grande, com dívidas que a gente, né, empréstimos a pagar milionários, a gente está com essa dificuldade de encontrar essa viabilidade orçamentária para empoderar mais o Conselho. E aí, um dos seus slides, inclusive, se for possível, na sua resposta, voltar, até porque você citou o Conselho de BH, onde eles adotaram um sistema, né, tripartite, na verdade, que é Conselho, Município, Gestão, né, e iniciativa privada e outras entidades que colaboraram para empoderar o Conselho enquanto recursos, tanto, né, financeiros quanto humanos também. E eu queria tentar, porque eu sou muito da prática, ver um pouco mais na prática, né, como é que a gente pode, aqui em Camaçari, por exemplo, fomentar essa outra viabilidade de recursos que não só,
né, a gestão pública, mas também um terceiro setor, a iniciativa privada, enfim, a gente tem aqui o polo, de repente, como é que a gente pode elaborar projetos para que o polo invista no fundo do Conselho de Cultura de Camaçari, enfim, eu queria que você, na sua resposta, trouxesse uma esquematização, né, prática de como é que a gente pode adotar isso aqui em Camaçari. Forte abraço a todos aí, obrigado pela aula de hoje. Valeu. Agora aqui lá de Catu, né? Nosso amigo Kel, pode abrir seu microfone aí. Beleza? Boa Opa. noite, Shaolin. Boa noite a todos e todas. Também estou aqui como gestor, apesar de minha formação ser na militância, através dos conselhos, né? Participei aqui da primeira Câmara Temática de Cultura, ainda no Conselho de Educação. A gente viu esse processo começar a iniciar no nosso sistema aqui, e a gente a gente observa que assim, esses aspectos que você, Shaolin, trouxe aí, muita clareza, né? Primeiro, trazendo essa questão de que o Conselho não é um órgão de aquisição, mas também ele não é o inimigo da gestão, né? A gente tem que dar as mãos, né? O processo é um processo de construção política. Essa abordagem, para mim, é muito interessante, porque muitas das vezes os entraves surgem justamente que a gente esquece que o papel principal de uma gestão cultural em parceria com a sociedade civil, com o conselho, é justamente fazer essa mediação, a mediação da proposição das políticas públicas. E as discussões no conselhos, elas se perdem muito no eu, né? A gente nota que, principalmente, a maioria das representações da sociedade civil, que para mim são as mais importantes, e concordo quando você disse que o caminho é que a composição seja de maioria, né, da sociedade civil, porque a gestão ela já é constituída, ela não precisa ter maioria, nem ter... eu acho que ela tem que ser a minoria mesmo, o controle tem que ser social, mas o grande entrave é que, principalmente depois de 2020, quando as políticas públicas, né, o fomento começou a acontecer por conta da pandemia, os recursos chegaram no município de maneira mais sistematizada, o atrativo, muitas vezes, da sociedade civil participar do conselho é a sensação de que pode se aproximar desses recursos e ter acesso de forma mais facilitada. E isso trava o embate, né? Porque a gestão deixa de ser qualificada, né? A gente passa a ter os conselheiros se comportar mais como sindicalistas, né? Que atuam mais em torno dos seus interesses próprios, dos seus interesses coletivos, mas dentro de um coletivo que se aproxima junto para falar a mesma língua do que realmente os interesses da construção da política pública. Aí eu trago aqui essa questão para você, para ver como é que a gente... de que maneira, né? Você já falou que a formação, né? O entendimento do que é deliberar, sobre o que deliberar, né? Esse entendimento e o entendimento de dar as mãos à gestão é o caminho, mas eu queria que você trouxesse assim de maneira talvez mais prática, porque aí tem muitos conselheiros, né? Eu não sei, na minha cidade, no meu território, mas tem muitos conselheiros aqui, né? E gestão também, qual seria assim a sugestão para que essa discussão avançasse, né, que as políticas públicas fluíssem e que a gestão tivesse, com todas as suas dificuldades de ela acontecer, como você mesmo disse, tivesse no conselho um aliado, né, para fortalecer a construção, né, porque é uma eterna construção das políticas públicas, para que a gestão e a sociedade civil tivessem alguma autonomia para interferir no processo principalmente dos usos e da destinação dos recursos públicos da cultura. Tá, beleza. A última aqui, e depois eu vou fazer as considerações, tá, gente? Ana Cleide. Olá, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Eu não vou abrir a câmera porque aqui a internet é um pouco ruim, pode ser que caia. Então, assim, né, como o pessoal já me conhece, sou Ana Cleide, né?
sou pesquisadora também, agente cultural, e assim, é muito complicado, né, quando se dá para o lado dos municípios, porque o município é um entrave muito, muito grande, porque muitas vezes ele acha que o conselho é dele, eles têm que fazer tudo o que eles querem, e não é assim. Inclusive agora eu tô no Fórum de Cultura aqui em Potiguar do Rio Grande do Norte, onde a gente vai organizar um seminário e também vai puxar também os conselhos, porque assim a gente não pode deixar isso acontecer. É muito difícil os entraves no município, onde era para ser uma porta mais fácil, mas infelizmente é um entrave muito grande, porque se eu for falar dos entraves, vai a noite toda, mas é um entrave muito grande. E outra coisa que a gente observa muitas vezes dentro desses conselhos tem poucas pessoas da sociedade civil, eles querem mais o dele de governo, então assim, não é assim também que se trabalha. E assim, a gente vai montar agora esse primeiro seminário agora do fórum, né? O fórum vai puxar aí também o pessoal dos conselhos, porque a gente vê também, devido à questão da Adi Blanc, e também teve a Paulo Gustavo também, muitos artistas ficou de fora, realmente quem precisa da cultura, quem precisa estar, ficou de fora, e isso não pode acontecer, isso é muito grave, gente. A gente tem pessoa espetacular nos nossos estados, no nosso município, e a ver ficar de fora, por causa de, assim, infelizmente, que às vezes nos conselhos municipais, é a parte mais da politicagem, onde está toda englobada a parte da politicagem, infelizmente, por isso que não anda. Era só isso, já. Tá bom, gente. Eu vou fazer os comentários aqui. Eu acho que quase todas as falas, né? Fala da Ana Cleide, do Kel, da Soraya, do Thales, quase todas foram nesse sentido, assim, de como, né? Como é que a gente pode dar as mãos nesse processo? Como é que a gente não faz uma queda de braço, né? Como é que a gente não vai para esse caminho? Hoje eu estou apenas no Conselho Nacional, né? Eu não estou mais em nenhuma instância de Conselho Municipal e também não estou mais no estadual. Mas eu já tive nessas instâncias e eu vivenciei assim, muita coisa complicada. Já fui proibido de entrar na secretaria, sabe, de cultura, assim, da pessoa que está na frente fala, se essa pessoa chegar aqui, fecha as portas, não pode deixar entrar. Então eu sei que às vezes assim, é muito difícil de lidar com isso. E quando eu falo de apertar a mão, não é que o conselho tem que ser um conselho de amém, sabe? Não é isso, não é sobre isso. Inclusive, eu ainda reforcei, né, que eu acho que é uma inteligência, assim, né, e uma sensibilidade dos dois lados, tanto do poder público como da sociedade civil, até porque aquilo ali está sendo em prol de uma classe, né, do município, então não tem que, tipo, ser tão, às vezes vai divergir do método, né, mas eu acho que todo mundo que está lá, teoricamente, está querendo o desenvolvimento da cultura. Alguns podem acreditar que é de um jeito, alguns acreditam que é de outro. Mas aí, o que a gente pode fazer? Eu acho, gente, que a primeira coisa que a gente pode fazer é olhar um pouco a nossa legislação. É pegar a lei que criou o conselho, dar uma olhada nela, ver o que ela está dizendo sobre o conselho. Eu acho que isso é muito importante. A composição, se está tudo ok, o que ela diz que é a atribuição desse conselho. Porque às vezes a gente está brigando, a gente está dando murro na ponta da faca, assim. Porque às vezes a gente está brigando por uma coisa que infelizmente não é atribuição do conselho. Não está lá na lei dizendo que é atribuição do conselho. Aí a gestão vai falar, não é atribuição de vocês. Aí o conselho vai lá, não, mas tal. Era mais fácil a gente tentar alterar essa lei, fazer com que isso se torne atribuição do conselho para daí ter a luta. Então eu acho que o primeiro ponto é isso, sabe, revisitar a legislação. O segundo ponto é a gente é a sociedade civil, e a gente precisa usar isso. A gente precisa se comunicar com a sociedade civil. Então, assim, eu vejo conselhos, né,
Muitas vezes as pessoas entram ali, como eu falei, né, representando os músicos da cidade. Estou falando músico que é a minha área, tá? Mas você está num conselho, você representa os músicos da cidade. Você entrou no conselho, você saiu do conselho, a sua gestão foi de 3 anos, e você nunca fez uma reunião com os músicos da cidade. Isso é ruim para você enquanto representação, porque você vai perder esse local que você de fato está... O que eu falou isso aqui, às vezes parece que é uma coisa individual, não coletiva. Porque muitas vezes a gente não envolve, a gente esquece que a gente é sociedade civil, a gente está lá como sociedade civil. Então vamos trazer a sociedade civil. Né? Essa secretaria que eu estou falando, que uma vez me proibiu de entrar, e aí eu tinha uma demanda para resolver sobre os músicos de lá, e eu falei, eu tinha um grupo de WhatsApp, eu me reunia com eles, eu fazia sempre audiências com os músicos, e tinha grupo no WhatsApp para informar todo mundo, e um dia eu falei, pessoal, preciso ir na secretaria, mas não vão deixar eu entrar, eu preciso que vocês vão comigo. Eu queria foi um pouco no início da pandemia, né, e a gente estava propondo um auxílio emergencial para os músicos na época, e eu queria uma reunião com o prefeito da cidade, e a secretaria não deixava nem eu entrar. Eu mandei mensagem lá no grupo, convoquei os músicos, foi eu e mais 30 músicos para a secretaria. Chegamos lá, antes mesmo de eu entrar na secretaria, já estava marcada a minha reunião com o prefeito. Porque eu mostrei que tinha uma classe ali, que eu não estava ali sozinho. Tinha uma classe ali para falar comigo, e eles, você pode ter certeza, por mais afastada ali que uma gestão quer, ela não quer uma confusão, ela não quer um escândalo, ela não quer na frente, sabe, alguém gravar um vídeo, estamos aqui na frente da secretaria e não estamos sendo atendidos, tal. Ela não quer isso, né? Então eu acho que a gente precisa se conectar muito com a nossa base, mostrar para a nossa base o que está acontecendo, né? Olha, vocês que me elegeram, eu estou tentando atuar, isso aqui que está acontecendo, ter minimamente um grupo no WhatsApp para reunir essas pessoas, marcar reuniões com essas pessoas, e aí a gente tendo a base, né, a sociedade civil do nosso lado, gente, a gente não vai estar lutando sozinho. E pode ter certeza, que quando você chegar lá para conversar, as pessoas vão olhar para vocês e vão ver dezenas de pessoas, né? Então, eu acho que isso pode ser um caminho. É lógico que não é uma fórmula, né, gente? Não é porque funcionou ali comigo que vai funcionar para todo mundo. Estou dando alguns exemplos, assim, de coisas que foram acontecendo. Então, legislação, né, como eu falei, se aproximar da base, né, e se conectar em outras instâncias também, com outros conselhos, né, com outros grupos. Eu acho que isso é muito importante. O legislativo, sempre, assim, né, pode ser que em um caso não, mas a maioria das vezes, a gente tem no legislativo algum vereador, uma vereadora, que é amigo ou amiga da cultura, né, que gostam ali da pauta de cultura. A gente muitas vezes vai ter as câmaras, né, instituídas, tem uma comissão de cultura, às vezes não é a comissão própria de cultura, mas está lá a comissão de educação, cultura e tal. E dialogar com essas outras instâncias também no município, né? Mostrando ali que o conselho está ali para participar, tal. São maneiras da gente ir tentando ali, né, quebrar um pouco essa resistência para seguir. E aí, assim, gente, infelizmente, se a gente fez tudo o que pôde, a gente mostrou ali essa base, mostrou isso, está se conectando, e mesmo assim a gente encontra barreiras, aí não tem jeito, é Ministério Público. Se tem uma lei que está dizendo alguma coisa, o conselho ele precisa ser ali ouvido em determinada situação, e a gente não consegue avançar, não consegue chegar ali, a gente viu que chegou num limite mesmo, nós falamos, daqui é impossível a gente ir mais, então a gente precisa sim, né, levar isso para um órgão competente, e o órgão competente que vai avaliar, vai dizer ali, né, como é que aquela situação precisa ser administrada. Então, eu acho que as instâncias são essas, né, assim, da gente tentar chegar num processo ali de uma construção, né, mais tranquila. E é isso, né, tentar esse diálogo. Se não, a gente tentar mesmo a partir do Ministério, não tem jeito. Outra pergunta foi do Antônio, falando sobre a questão dos recursos, né? Você falou lá sobre o exemplo que eu dei e tal. Então, assim, é muito importante que a gente pense aí o fundo local, né? O fundo de cultura,
E aí a gente precisa pegar toda essa parte de legislação, né? Então, tem um fundo, dentro desse fundo, ali você falou, né? Não tem um recurso próprio, a gente não vai conseguir destinar recurso próprio para esse fundo e tal. Mas a legislação do fundo, ela permite que tipo de recurso, como recurso a ser depositado nesse fundo, né? Quais são os recursos que podem entrar ali? Então, a gente tornar isso aí muito amplo. Aí a gente pode, sim, fazer uma parceria com o privado, né? Aí a gente pode ter, caso, vamos dizer que o município consiga instituir uma lei municipal de incentivo à cultura, com dedução do ISS, onde ali o empresário ele vai ter uma porcentagem daquele ISS deduzido e ele vai poder destinar isso para o fundo de cultura, né, para a gestão ali do conselho, ou pelo IPTU, enfim, né? Sei que isso não é um debate simples, fácil, né? Assim, não é só, vamos lá aprovar a lei e pronto, mas possibilidades. A própria doação também, campanhas, né, de doação ali entre o setor privado, para poder doar recursos para aquele fundo. E aí a gente tendo essas possibilidades, a gente vai pensando diversas estratégias. Uma que eu costumo sempre falar, assim, quando eu levo, né, para palestras, tal. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, eu esqueço o nome do município, não consigo lembrar o nome do município, mas ele é aqui do Nordeste. E aí um gestor abriu, assim, para falar, a Câmara, né, foi falar sobre a situação do município dele. E aí o que foi que esse gestor fez? Eles instituíram o fundo de cultura, tá bom? E aí eles estavam lá na época da Lei Paulo Gustavo, vocês vão lembrar, né? E a Lei Paulo Gustavo, ela apoiou ali muito audiovisual, né? Muitos clipes, vídeos, filmes, curta-metragem, então teve muita coisa assim que foi apoiada através dessa lei. Então eles fizeram nessa produção, distribuíram esse recurso, teve um aumento muito grande das produções audiovisuais do município, o município criou um canal no YouTube, e aí, com esse canal no YouTube, eles botaram todas essas produções audiovisuais que foram feitas dentro desse canal do YouTube. Aí eles fizeram uma campanha a nível local para que as pessoas do município, né, todos os moradores, pudessem estar assistindo os vídeos todos no canal do YouTube, né, as próprias pessoas que receberam ali os filmes, os músicos, os clipes, né, eles passavam para as pessoas aquele link do YouTube para todo mundo assistir por lá. Dentro do fundo dele, eles permitiram essas doações internacionais, né, recebimento, na verdade, internacional, e aí eles vincularam à conta do YouTube o fundo de cultura local. Então, quando aquele recurso ali que o YouTube ele paga por visualização, eles começaram a ter um número de visualizações suficientes, o YouTube começou a pagar para eles dentro do fundo municipal. Então, eles recebiam ali em dólar, né, essa visualização dentro do fundo municipal, pelo YouTube. Então, é isso, assim, a gente tem diversas possibilidades, eu acho que realmente ter esse fundo instituído e que o fundo permita, né, essas possibilidades, e a gente vai pensando com iniciativa privada, com outras possibilidades dessa maneira, como é que a gente pode ampliar aí a questão do recurso, tá? Eu vi aqui, gente, que tem várias perguntas no chat, então, antes da gente, né, a gente abrir uma outra rodada, eu vou pegar um pouco no chat para ler, porque a gente tem um teto, né? Então a gente sempre segue aí até às 21, né? Como a gente começou às 20h10, então a gente vai seguir até às 21h10, tá? É nosso teto. Mas eu vou pegar aqui o chat para... E todo mundo, Charlinha, é bom todo mundo seguir o IDASE aí, seguir o idase.ba, é importante para... Sim, gente, Camila aí, ela vai mandar no chat o Instagram, tá? Do IDASE, para que todo mundo possa seguir, e aí também com a questão da lista, tá? Eu tô vendo que vocês estão tendo alguma questão com a lista aqui, mas o pessoal já deve resolver e mandar tudo no chat. Eu tô baixando aqui, tá, gente? Só porque eu tô tentando ler as perguntas, como tem várias mensagens, só para eu ter certeza que não ficou nenhuma para trás. Tá, o Thales mandou alguma coisa aqui também, deixa eu ver. Tenho seguido meu trabalho como ATC, mas sobre alguns conselhos desisti. Precisa de saúde mental. Tenho, né, orientado aos grupos culturais criarem seus fóruns permanentes e buscar legislativo.
o MP é lento, falho e até conivente. Bom, então, aí eu acho que, assim, é muito importante também que a gente acesse o Ministério Público mesmo, sabe? Porque, às vezes, eu entendo a descredibilidade que a gente tem na administração pública, né, por conta histórica, assim, né? Mas, às vezes, a gente já desacredita do Ministério Público sem nem ter acessado. Às vezes, a gente nunca nem tentou acessar e desacredita dentro daquela realidade, porque eu já vi o Ministério Público agir, gente, de formas, assim, muito efetivas com conselhos. Já teve município que o Ministério Público mandou assim, vocês têm aí uma semana para me mostrar que o conselho está funcionando, eu quero ata do conselho, foto de reunião do conselho, eu quero que dentro dessas atas estejam discussões e que vocês provem que as discussões dos conselhos estão sendo consideradas na aplicação da sua política. Então, assim, eu já vi o Ministério Público chegar junto mesmo, assim, sabe, com essa questão de conselhos. Então, eu acho que é importante que a gente acione essas instâncias, porque a gente está construindo, né, um sistema de cultura e o conselho ele é parte desse sistema, né? Não que a sociedade civil como um todo e com as outras representações não possam também estar ali, né, nesses sistemas setoriais, mas a gente precisa fortalecer os nossos conselhos, a gente tem que, sim, que sempre fortalecer os nossos conselhos. Por isso, eu falo isso, assim, sabe? Vamos tentar sempre, como eu falei, né, legislação, conectar com a base, e se for o caso, Ministério Público, né? Tem uma outra questão aqui, né, do Vitor, que diz assim, lidar com gestões municipais e legislativos, tomar as demandas de articulação da sociedade civil organizada, por menor que a gente pareça, mobilizando coletivos, redes culturais, médias e médias pessoas interessadas, funciona. Eu também acho que esse caminho da sociedade civil, lembrar que a sociedade civil e se conectar, eu acho que isso realmente é uma das coisas mais eficientes, assim. Eu acho que quando a gente consegue conectar a nossa classe toda num debate ali, e que o pessoal vai mesmo, sabe, leva ali a sua insatisfação, nossa, gente, é muito difícil uma Câmara votar contra, uma Câmara lotada ali de fazedores de cultura ser contra aquilo, sabe? É muito difícil, como eu falei, você não ser recebido num gabinete ali, se você lotou a frente de gente ali, sabe? É muito difícil isso não acontecer. Eu acho que, de fato, a gente não pode nunca esquecer o poder da mobilização social. A gente tem aqui nosso presidente, Ailson, né, que tem toda uma relação também com o movimento Sem Terra, né, e essa história, e assim, mobilização social, gente, muda muita coisa, faz mesmo barreiras caírem, assim, sabe? Então, eu acho que a gente não pode esquecer disso mesmo, a mobilização social é muito importante, assim, não desacreditem nisso. Se vocês tiverem que desacreditar em tudo, aí, não acredito mais em ministério, não acredito mais na Câmara, não acredito, não, mas acredito no povo. A mobilização, o povo tomando conta, pode fazer mesmo, assim. A gente teve um exemplo aí agora, recentemente, né, com o nosso congresso, o povo tomou as ruas e fez um congresso desse recuar. A gente teve um exemplo, vamos lembrar, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, a gente aprovou essas leis e um governo, gente, que destruiu o Ministério da Cultura, extinguiu o Ministério da Cultura. A gente aprovou essas leis e um governo que queria a cultura apagada no nosso país. E a gente conseguiu aprovar duas das maiores leis sobre esse repasse, né, de recurso à cultura, que foi a primeira Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, dentro desse governo, de um governo dessa maneira. Então, por que a gente conseguiu? Porque a mobilização social fez esse governo ali, não tinha como ele ser contra aquela aprovação, sabe? Então, mesmo de cara fechada ali, mesmo torcendo o nariz, eles tiveram que fazer o processo, tentaram vetar, tentaram tudo quanto é coisa, mas a gente conseguiu, porque a mobilização social, gente, é muito forte. Não desmereçam isso, tá? André Bonfim falou assim, o bom é sempre estarmos e atuarmos em redes, né? Juntos somos mais fortes. Codetec, câmaras temáticas, conselhos, associações. Busque sempre pelo representante territorial de cultura da sua região.
Exatamente. Conectar instâncias, gente, é importantíssimo. Com outros conselhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem processos de adesão dessas leis, né, a gente sempre faz alguns grupos para poder atuar, né, no convencimento ali dos entes, para que eles façam as suas adesões. E não é fácil, gente, não é fácil. A lei, o primeiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc foi extremamente difícil. Nós tivemos 2 municípios da Bahia que os prefeitos simplesmente falaram: não vou aderir, não quero e não vou aderir a isso. Eles falaram, bateram desse jeito. E vocês sabem que a Bahia bateu 100%. Então, assim, como é que ela bateu 100% se não tinha, se esses prefeitos já tinham se posicionado que não queriam? Como que foi isso? E a gente tentava de tudo quanto é maneira. O Ministério da Cultura ligava para os municípios, os prefeitos, os deputados ligavam, o governo do estado ligava. E sabe o que fez isso aí? Foi, assim, com certeza, um peso muito importante, a sociedade civil. A gente organizou a sociedade civil do estado, a gente acessou coletivos do estado, como própria a Cuba, né? E falando, galera, município tal não quer aderir a essa lei. As redes sociais desse município foram invadidas por fazedores de cultura do estado inteiro. Olha, inimigos da cultura e tal, não sei o quê. Pouco tempo depois, o município falou, não, vamos aderir. Vamos pegar a lei, vamos aderir. Então, essa conexão aí que a gente tem que ter da base mesmo, não só, lógico, localmente, sim, mas não só também a nível, né, territorial, a nível de estado, a nível nacional, é muito importante mesmo. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. A Ana Cláudia que falou, né? Shaolin, existe alguma forma da sociedade civil pressionar gestões públicas quanto ao Conselho Municipal de Cultura? Foi formado apenas por conselheiros indicados e não por capacitados com representatividade territorial. Então, a gente tem uma lei, né, que é o Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura. O marco, ele dá um prazo para os municípios se adaptarem. Então, como a gente está nesse prazo, a gente tem uma janela aí legal, né, vamos dizer assim, que é de 3 anos o prazo. Como foi aprovado em abril do ano passado, então ele vai até abril de 2027. Porém, a gente tem uma lei que fala que os representantes da sociedade civil não podem ser indicados, eles têm que ser eleitos pelos seus pares. Então, se a gente tem ali a cadeira da cultura popular, do teatro, da música, cada um tem que ser eleito pelos seus pares. Cultura popular que vota. Música, os músicos das músicas que votam. Né? Teatro, o pessoal do teatro que vota. Então, a gente tem isso já instituído, né? Como lei. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui, para que às vezes eu desço demais aqui, o chat fica meio doido. A gente tem que saber jogar um dominó do poder, né? As gestões têm recursos, o agente cultural tem, né, o molejo, o Vitor falando isso. E gente, assim, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está debatendo política pública de cultura dentro do conselho, né, ali municipal, vamos dizer assim, de política cultural. Então a gente tem que fazer política, né? E aí a política é feita assim, com essa base, com esses direcionamentos, né? A gente está num espaço de debate político e a gente precisa ter essa maturidade política para conseguir, né, acessar e caminhar os caminhos ali que a gente acredita. A gente vem conseguindo vencer a evasão no conselho com mobilização e intercâmbio com os nossos vizinhos em redes. A Vanessa Ramos falou isso. Que bom, Vanessa, exatamente, muito bom. Mesma coisa com a portaria, que eles falando. Pronto. Encerrou aqui as perguntas do chat. Tá? Como já por conta do horário, gente, eu acho que a gente não consegue abrir uma nova rodada de falas, tá? Porque senão eu acho que vai ultrapassar muito o nosso teto. Mas eu vou finalizando aqui com vocês, falando o seguinte, né? Reforçando esse papel do Conselho. Nós estamos num processo de entrega, tá? Por que eu estou falando de entrega?
porque a gente está implementando um sistema no nosso país. Eu falei para vocês, a legislação que traz aí, né, o funcionamento do Conselho é do ano passado. A gente está no meio disso, está no meio desse processo. A gente está preparando, né, preparando o chão, preparando ali a gestão pública, para que as próximas gestões de conselhos possam acontecer de forma mais efetiva, de forma mais objetiva. Então, é importante também que a gente entenda esse cenário. O governo federal ele tem feito grandes avanços em relação ao que devemos, né, implementar enquanto sistema de cultura, enquanto participação social. A gente tem conseguido avançar muito nisso, comparado ao que era, né? A gente teve, durante essa gestão, legislações importantíssimas aprovadas na cultura. E isso vai nos dando base para a gente poder construir esse cenário, né, melhor, um cenário com mais fácil operação desse conselho, ok? Então, não desanimem, a gente está nesse processo de construção, a gente sabe que às vezes as coisas realmente não são exatamente como a gente gostaria, mas a gente tem que ir ali, não vamos desistir. Não existe caminho para a implementação do nosso Sistema Nacional de Cultura que não seja pela participação social. Não existe esse caminho. A gente tem diversos instrumentos de participação social dentro do nosso sistema. Vamos nos apropriar de todos esses instrumentos. Os sistemas setoriais de cultura, os conselhos de cultura, as conferências, né? O sistema de financiamento à cultura. Vamos nos apropriar dos PPAs, lotar audiências do PPA para falar sobre cultura. Vamos lotar a audiência de LDO, né, de LOA. Vamos lotar esses espaços para que a gente possa ali trazer, né, esses anseios da sociedade civil, tá bom? Eu vou me despedir de vocês, mas eu vou, antes disso, ver aqui, provavelmente, ela deve, falar alguma coisa, tá? Já passo para você também, viu, Jair? Só um pouquinho. Camila, tem algum recado? Porque geralmente ela sempre tem, por isso que eu tô aqui perguntando. Tem algum recado, Camila, para passar? Alguma coisa em relação à lista, a qualquer questão aqui? Ou eu já posso ir passando para já? A Heloísa tem, tá vendo? Pronto, sabia. Heloísa, pode falar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, a gente teve hoje, né, algumas pessoas não conseguiram acessar a lista, aqueles que não acessaram, entraram em contato comigo no WhatsApp, e eu estou passando individualmente, porque a gente tem essa questão da prestação de contas, né, então a gente precisa ser bem fiel às pessoas que estiveram presentes na sala de aula. Tem muitas pessoas perguntando sobre a disponibilização da aula 3 e essa aula daqui. A gente está lançando, né, de 2 em 2 aulas, a gente terminando essa aula, até 15 dias a gente já está lançando a aula 3 e a aula 4, mas a aula 1 e a aula 2 já estão disponíveis no YouTube do Trilha da Cultura, certo? Também a gente já tem material didático disponível no Classroom, então quem ainda não acessou a sala do Google Classroom, é importante acessar, para que continue acompanhando. A gente vai ter atualizações das atividades que, de fato, estão pendentes as atividades da atividade da aula 2, 3 e agora da aula 4. Então, a gente vai ter... Então, se preparem que até o próximo mês terão esses 3 blocos aí de atividades para vocês responderem. Não é nada muito fantástico, mas é só para vocês rememorarem os temas das atividades aqui tratadas. E também lembrar, né, Shaolin, que no dia 30 a gente vai estar em Barrocas com atividade presencial. A gente falou muito aqui da importância dos conselhos municipais de política cultural, mas também é importante levar e pressionar os gestores da cidade de vocês, que estão em torno dos territórios ali da cidade de Barrocas, para participarem dessa atividade, uma atividade que fala sobre o PNAB, que também fala sobre a importância dos conselhos de cultura, fala
né, dos conselhos de cultura e da política cultural, para além do CPF da cultura. Então, há uma explanação de Shaolin muito boa, assim, a gente que está aqui na equipe já escutou 3 vezes, mas toda aula a gente aprende mais um pouquinho. Então, contar com a participação de vocês nisso, e dizer também que a gente está chegando ao fim desse primeiro ciclo, né, Shaolin? A gente tem agora a aula 5, e depois da aula 5 a gente fecha o primeiro ciclo de formações do Trilha da Cultura online, e aí a gente vai para o ciclo 2, que também vai ser tão empolgante como esse. Então, só para vocês terem ciência de que o ano está acabando, o Trilha vai dar uma pausa aí, mas ele volta com tudo nesse ciclo 2, que eu garanto que vai ser tão legal quanto, né, Jailson? Verdade, verdade. É isso, gente. E assim, né, que negócio, quem tem um amigo tem tudo, tá vendo? Coordenador do projeto, eu não ia falar da atividade de Barrocas no dia 30, ainda bem que a Heloísa entrou aqui e fez aí esse apontamento, tá? Quem tiver aí na proximidade, entra lá no Instagram do IDASE, vai ter lá logo o link, tá? Para vocês poderem estar se inscrevendo, falem com seus municípios, tá? Conversem, né, com seus conselhos de cultura, com as suas gestões, para que possam estar participando dessa atividade presencial, e a gente se encontra lá para poder conversar muito mais. Eu vou me despedir, tá? Mas peço para vocês aqui ficarem um pouquinho para a gente ter a nossa saudação final, nosso encerramento aqui do nosso presidente, Jailson. Então, eu fico por aqui e até uma próxima. Jailson? Então, Shaolin, eu só tenho a agradecer aí a todos a participação, a contribuição de cada